As redes sociais são parte da nossa vida e é muito difícil encontrar alguém que não use pelo menos uma delas, independente da faixa etária. O brasileiro, inclusive, é um dos maiores consumidores de conteúdo nas redes sociais de todo o mundo. E é claro que isso impacta diretamente a vida do lojista. As redes sociais se tornaram parte fundamental da estratégia de marketing de pequenos, médios e grandes negócios. Isso não deve mudar tão cedo, mas esse cenário cria uma disputa por espaço cada vez mais acirrada e exige estratégias inteligentes para que o lojista consiga aumentar o seu alcance, engajamento e, consequentemente, as suas vendas. Loja no Papo. Um podcast Loja Integrada. No primeiro episódio, nós conversamos com o Gabriel de Alencar. O Gabriel é responsável pela Wearshop, uma das primeiras lojas criadas na Loja Integrada há quase 10 anos. Entre os vários fatores que garantiram o sucesso da Wearshop, se destaca uma sólida estratégia de criação de conteúdo para as redes sociais. E além de sua história, dicas, acertos e erros, ele compartilha um pouco dessas estratégias com a gente. Gabriel, para começar o nosso papo, eu queria que você se apresentasse primeiro. Beleza, quem é o Gabriel de Alencar? Eu acho que eu posso me considerar muitas coisas. Eu posso até dar um bom detalhamento aqui de quem eu sou. Mas, primeiro de tudo, eu sou apaixonado primeiro pela minha família e depois por vender. Porque foram essas duas coisas que mudaram a minha vida. Então, eu sou uma pessoa comum, não tenho nada de extraordinário, de diferente. Sou pai de 3 meninas, da Yasmin, da Alice e da Gabriela. Fui pai bem cedo, com 17 para 18 anos. Sou casado desde essa época, né? E assim, quando eu conheci assim, o e-commerce, isso começou a mudar completamente a minha vida, né? Então, o Gabriel acabou se apaixonando, falando assim em terceira pessoa, acabou se apaixonando por vender pela internet e nesses últimos 10 anos... Isso foi mudando completamente o rumo da minha história. Então, resumidamente, esse é o Gabriel. Gosto de praticar esportes, sou fissurado em internet, uso a internet desde lá de 98, na época que a gente tinha que baixar o discador do IG. Poucos viveram, né? Pouca, essa geração perdeu isso. Nossa, perdeu muita coisa. Quando você olha para trás, você fala, nossa, quanta coisa que já se passou nessa internet, né? O pessoal hoje já nasce com a internet. E a gente tinha que esperar até meia-noite para conectar o cabo do telefone no computador. Nossa, é verdade. Para usar a internet. Ô, Gabriel, eu estava olhando a sua loja aqui, quando a gente cria uma loja, a gente gera um ID, né, de loja. O ID da sua loja, ele é o ID 239. A sua loja foi criada aqui com a gente em 18 de junho de 2014. Ano que vem você completa 10 anos de loja integrada. É a loja 239 a ser criada aqui, das mais de 2 milhões de lojas que a gente tem. E aí eu queria que você contasse pra gente, por que você decidiu começar e há quanto tempo você começou, se a Loja Integrada foi a sua primeira experiência, mas como que surgiu isso? Vou para a internet vender. Vamos lá. É curioso você falar isso, por que eu decidi começar a vender e quanto tempo faz, né? Como que começou isso? Porque eu ouvi falar do lançamento da Loja Integrada em 2013. Em 2013, eu me lembro até hoje que eu vi a divulgação do beta tal pelo LinkedIn. Era até na época, se eu não me engano, o Adriano Caetano, acho que era o responsável. E eu fui acompanhando, né? E antes de começar a loja, eu comecei as redes sociais. Tanto que o nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, eles são de 2013. Foi bem quando eu saí do meu trabalho e eu falei, eu vou montar uma loja online. E vou começar a vender pela internet. E eu não sabia que eu tinha criado a loja, assim, quase um ano depois que eu já tinha feito o planejamento de montar ela. Então eu comecei ali a vender pela internet na minha loja em 2014, 2013. Mas antes disso eu já tive uma experiência com vendas online, né? Eu comecei um pouco diferente do que as pessoas começaram, né? Ao invés de eu começar vendendo pela internet, eu fazia o contrário. Eu trabalhei numa produção de uma multinacional e tinha muitas pessoas que queriam comprar produtos lá e eu precisava ganhar uma renda extra.
Aí eu falei, pô, eu já compro pela internet, né? Isso em 2010, mais ou menos. Aí eu comprava no Mercado Livre, comprava na internet, que sempre foi mais barato do que comprar aqui na cidade, e eu vendia para essas pessoas e ganhava um dinheiro extra. E tudo que eu ia comprar para mim, eu tinha o costume assim, vou comprar uma mochila, vou comprar 5 mochilas. Aí eu comprava uma para mim e as outras eu vendia. Vou comprar lâmpada para minha casa, aí eu comprava lâmpada de LED e aí eu comprava mais e vendia as outras. Então eu comecei de uma forma um pouco inversa, comprando pela internet e vendendo presencialmente. Que Aí em legal. 2010 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no e-commerce. E aí eu entrei como auxiliar administrativo ali naquele e-commerce. Só que eu mergulhei de cabeça nesse universo e falei, nossa, eu não sabia como funcionava, né, uma loja online. Aí eu comecei a aprender, estudar, acompanhar o início lá do E-Commerce Brasil, E-Commerce News, que eram os sites que divulgavam bastante notícia na época. Fui bastante para São Paulo para vários eventos. Na época tinha bastante um evento chamado Semana do E-Commerce, que era tipo um evento tipo VTEX Day, só que era bem pequeno, assim, tinha vários fornecedores de tecnologia novos. O pessoal do E-Commerce Brasil até lançavam acho que várias vezes por ano, uma revistinha. Eu devo até ter algumas dessas revistinhas de e-commerce. E ali eu comecei a ficar apaixonado por isso daí. Tanto que tudo que eu aprendia, eu aplicava lá onde eu trabalhava. E aí, em 2 anos e meio, eu me tornei gerente lá da loja. Só que chegou um momento que eu cheguei no meu patrão e falei assim, eu precisava ganhar mais. Eu quero, sabe, ter aquela fome de querer crescer, de Sim, continuar sim. evoluindo. E aí ele falou assim, Gabriel, não tem o que fazer, esse é o máximo que você vai conseguir ganhar aqui. E aí eu desanimei naquela hora, né? Eu falei assim, pô, se de repente eu fizer a loja vender mais, vender o dobro, ter mais resultado? Ele falou, não tem o que fazer. Aí foi nisso que eu meio que acabou toda a minha vontade ali. Foi um balde de água fria, assim, que eu tomei na cara. Aí eu falei, naquela hora eu meio que nem pensei, assim, mais nada. Eu comecei a pensar o que eu ia fazer e eu decidi sair de lá. Já tinha 2 filhas ali, era em 2013, né? Eu meio que na coragem falei para minha esposa, eu vou sair, não sabia o que ia fazer, não tinha nada certo. Aí eu montei a minha loja ali naquele momento, né? Comecei a fazer o planejamento dela, montei o Facebook, comecei a prestar alguns serviços de algumas coisas que eu fazia. Naquela época, além de montar a loja, como a gente está começando, às vezes a gente não... Eu demorei, acho que foi 5 meses para fazer a primeira venda pela internet, para você ter uma ideia. Eu comecei a prestar alguns serviços porque eu tinha que arrumar dinheiro para pagar as contas de algum jeito, né? Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a vender pela internet. Gabriel, e agora conta pra gente, o que é a Wear Shop e o que você vende? Fala um pouco do seu produto e a escolha também para você trabalhar nesse segmento, né? Vamos lá, a Wear Shop, ela nasceu no ano passado, em 2022. Antes a gente tinha outro nome, que era Mundo Tupperware. E o nosso objetivo é a gente facilitar a vida das pessoas na cozinha, fazendo com que a pessoa tenha uma cozinha mais bonita e mais funcional. Então, o nosso objetivo é vender tudo que a pessoa precisa para a cozinha dela, né? E como que a gente começou a pensar nesse nicho aqui de vender esses produtos pela internet? Se eu contar, parece um pouco loucura, né? Como aconteceu, mas lá em 2013 eu tive um sonho que eu estava Ai, dentro que de um... demais. Loucura, né? Eu tinha um sonho que eu estava dentro de um e-commerce e tinha vários estoques, tinha várias pessoas trabalhando junto comigo e eu vendia coisas de cozinha. E vendia não só coisas de cozinha, mas tinha comida, esse tipo de coisa assim lá dentro, sabe? Então eu tive esse sonho e eu só consegui conectar esse sonho, eu nunca esqueci dele, né? Eu só consegui conectar esse sonho tempos depois. Porque na mesma época, em 2013, a possibilidade de vender produtos da Tupperware surgiu na minha vida de uma forma inesperada, porque eu nem sabia que existia produto da Tupperware, a marca Tupperware, por mais que ela esteja no Brasil há 50 anos, eu nem acompanhava. E aí ela surgiu essa oportunidade de vender. Aí, como eu estava precisando de uma renda extra na época, eu precisava ganhar dinheiro, eu falei, vou vender esse produto aqui, por mais que eu ganhe, sei lá, 200, 300 reais por mês, isso vai ajudar a pagar alguma conta ou outra.
E naquela época eu comecei a dar uma pesquisada na internet e eu vi que as pessoas que vendiam produtos da Tupperware pela internet eram todas muito amadoras. As pessoas não sabiam como fazer divulgação, como trabalhar nas redes sociais, as fotos dos produtos eram sempre sem qualidade. Eu falei, pô, tem uma oportunidade aqui, vou começar a trabalhar em cima desse produto. Foi aí que a gente seguiu para esse nicho de cozinha, de potes de armazenagem e Não, tudo e para mais. quem gosta disso, a sua loja é a Disneylândia da cozinha. É muito, muito bom. Para mulher que gosta dessas coisas, é maravilhoso. A Carol Lima, líder do time de redes sociais da Loja Integrada, comentou sobre a importância da criação de conteúdo na divulgação, consolidação e presença de uma marca na internet. Bem, trabalhar com redes sociais deixou de ser opção há algum tempo. Primeiramente, precisamos estar onde nosso público está. Se você provar para mim que seu cliente não usa de jeito algum nenhuma rede social, ok, eu vou aceitar seu argumento de não estar nesses canais. Mas nós não temos mais como lutar contra algo que pode te ajudar e impulsionar a sua marca. Antes do relacionamento, antes da venda, as pessoas elas buscam na internet. E tem muita gente interessada no seu produto. Mas como que essas pessoas vão te encontrar? Vão encontrar a sua marca, vão encontrar a sua loja. Então, estar nas redes sociais, criar uma imagem, publicar conteúdo relevante que vai ajudar o seu cliente, se relacionar, interagir com clientes e possíveis clientes, se torna essencial para você poder vender lá na frente. Ô Gabriel, e hoje você vem já de muitos anos, hoje quais são os principais canais de divulgação da sua loja? Onde que você tem a sua marca ali presente para divulgar e trazer usuários para o seu site? Tá. Sem considerar a parte de tráfego pago, que a gente trabalha no Instagram, no Facebook, no Google, a gente trabalha bem forte nas redes sociais, né? Então a gente está presente desde o início no Facebook e até hoje. A gente começou lá e até hoje tem muito cliente que ainda está no Facebook. Tem gente que fala assim, o Facebook morreu, não traz resultado. Mesma coisa as pessoas falam do e-mail, né? Mas o Facebook ainda traz muitas vendas, tem um público um pouco mais avançado lá, de idade, pessoal que gosta do Facebook pelas comunidades que tem lá. A gente está presente também no e-mail marketing, sempre criando um relacionamento com o pessoal por e-mail. Então a gente não trabalha aquele e-mail marketing de catálogo, sabe, que fica só mandando promoção. A gente costuma sempre mandar texto, conversar com o cliente, mandar receitas, tudo aquilo que envolve ali o nosso produto. E além disso, a gente está também nas redes sociais mais novas, como o TikTok, no Instagram, a gente fala mais novo, né? Mas o Instagram já está velho já. E também no YouTube. E no início, quando você começou, o Facebook foi o principal canal de divulgação? Foi o principal. Desde o início, o Facebook ele foi o principal canal, porque na época o Instagram não tinha, né? Quando eu abri lá, em 2013, se não me engano, o Instagram estava surgindo, começando a surgir, ele não era tão conhecido aqui. E então eu abri a conta lá no Facebook e eu falei, pô, eu vou divulgar todos os dias aqui, vou começar a criar interesse nas pessoas em comprar o produto, né? Tanto que a gente se tornou a maior fanpage independente da marca, que divulga produtos da marca Tupperware no mundo. Tanto no Instagram quanto no Facebook a gente tem o maior perfil sem considerar a marca oficial. E aí, no mesmo tempo, a gente também começou no YouTube. Falei, pô, não tem ninguém falando no YouTube, vou começar aqui, colocar vídeos aqui dos produtos. Foi legal que você pegou o início, né, das plataformas e você conseguiu ir testando. Hoje a gente vê que tem uma variedade muito grande de plataformas onde você pode ter presença da sua marca, e é o que você falou, agora você está no TikTok. Eu queria entender como que funciona para o lojista esse processo de escolha de quais plataformas atuar, ou é sempre na base do teste, ou então o que é tendência você já quer ir na frente, e também como que você divide, como que você entende qual que é o melhor conteúdo para cada uma das plataformas, porque acho que tem também abordagem diferente, né, que você tem que usar em cada uma delas. Sim. Para o lojista eu acredito que às vezes para ele decidir quais canais de divulgação ele vai atuar, qual vai ser a estratégia que ele vai ter em cada um desses canais, às vezes é algo um pouco novo, quando ele não trabalha já com aquilo, ou ele não teve uma experiência prévia, né?
E aí, às vezes, ele tenta estar em todos os lugares e, às vezes, o que a gente faz, principalmente no início, é replicar um conteúdo em diversos canais. Não que isso não dê certo, eu acredito que, para quem está começando, é uma estratégia válida, de repente você escolher um desses canais, dedicar ele e depois tirar pedaços daquele conteúdo ou aproveitar aquele conteúdo e colocar em outros canais é uma boa, mas eu não diria que é a melhor estratégia porque cada um dos canais tem um público totalmente diferente, né? Exato. Então, as pessoas que estão no YouTube, elas estão acostumadas a um tipo de conteúdo um pouco mais denso, mais resolutivo, que resolve algum problema. É um conteúdo que precisa ser bem planejado para ser criado, porque se você cria um conteúdo que ele não é buscável, dificilmente as pessoas vão chegar até o seu conteúdo. Já o Instagram já é totalmente diferente, né? Então ali a gente precisa buscar com que as pessoas interajam, engajem ali num curto período de tempo para conseguir fazer com que o próprio conteúdo comece a divulgar. Mas eu sempre pensei assim, quando você vai entrar em uma área, em um nicho, eu sempre penso em entrar para fazer o melhor possível. Então, a gente sabe que hoje quem domina, querendo ou não, são as mulheres. E o nosso público é mulher. Sim, E a gente sempre busca ver onde que a atenção das pessoas está. E então, esses canais que a gente escolheu para trabalhar com mais intensidade, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e até o Pinterest que a gente usa, eles são preferencialmente utilizados por mulher, né? Então, a gente fez essa análise, decidiu ali que a gente ia trabalhar nesses canais. A gente não começou todos de uma vez, óbvio, a gente começou ali pelo Facebook e pelo YouTube. E conforme a gente foi crescendo, conforme o negócio foi amadurecendo, a gente foi aportando nas outras redes sociais. E a gente sempre faz um planejamento específico para cada um. O único que, por exemplo, hoje a gente não tem uma estratégia exclusiva ainda é o TikTok e o Pinterest, né? Então a gente meio que replica os conteúdos do Instagram no TikTok. Sei que não é a melhor estratégia, mas querendo ou não, parece que não, mas dá um trabalho para você manter uma rede social assim ativa, criar conteúdo nativo para ela, que esse sempre é a melhor estratégia, né? Então, no TikTok ele demanda muito de você mesmo aparecer, mostrar ali coisas, não como se fosse uma propaganda, sabe? Se você for ali for fazer uma propaganda, aquele conteúdo tende a não alcançar muitas pessoas. Por mais que o algoritmo do TikTok ele entregue bastante, você não vai dar certo lá. Mas a gente conseguiu, acho que 20 mil seguidores lá, só replicando os conteúdos que a gente já tem. E nós conversamos com Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, sobre a questão da presença de marca em diferentes redes sociais. Baseado em dados, a gente tem hoje 77% da população brasileira conectada procurando informações na internet sobre produtos, serviços de empresas, antes de entrar em contato com ela, comprar ou até mesmo visitar uma loja física, né? Isso significa, então, que 77%, em torno de 77% das suas vendas em potencial, não necessariamente as vendas que você já faz, mas as vendas em potencial dependem muito da sua presença digital. Legal, então, tendo isso como pano de fundo, quanto mais presente você tiver, mais encontrado você vai ser, certo? Presente tanto em resultado de busca do Google, quanto em plataformas de mídias sociais. E entendendo que hoje as pessoas, inclusive os brasileiros, né, buscam mais informações sobre uma empresa nas mídias sociais do que mesmo no próprio Google. A gente está falando aí em torno de 63% buscando em plataformas de mídias sociais contra 57% buscando no Google. A gente precisa estar presente também nas mídias sociais, aparecendo os resultados de busca. Em quais eu devo estar, né? De novo, quanto mais presente, melhor, mais oportunidades você vai conseguir ter, né? Ou aparecendo mais, você tem mais oportunidades, né? Aí vai depender muito da sua capacidade de investimento, tempo, braço, time, né, para isso. Então, não crie uma expectativa alta se você não estiver presente em vários canais, né? Uma expectativa um pouco mais baixa em menos canais. Então, dá para setar a expectativa nesse caso. Aí vem aquela pergunta,
É melhor estar presente em vários canais com o mesmo conteúdo, ou é melhor focar em um único canal e tentar fazer o melhor conteúdo, né? Bom, a premissa é sempre fazer um bom conteúdo, então acho que isso é premissa, não vamos discutir esse assunto. Mas estar presente em vários canais de baixa sobreposição, o que significa que, de repente, quem usa, né, o TikTok não está usando o Instagram e você consegue atingir o público-alvo nos dois ambientes, dá para você pegar, por exemplo, o mesmo vídeo e distribuir, tanto como um TikTok quanto como um Reels, né? Tomando, obviamente, o cuidado de não subir o vídeo do TikTok no Reels com a marca d'água, porque isso diminui o alcance, né? O ideal é que você tenha a mídia salva, bruta originalmente, né, editada, e depois você sobe em vários canais, incluindo Shorts, porque há uma baixa sobreposição e os algoritmos desses formatos foram pensados para distribuir por recomendação, né? Então, você atinge seguidores, mas a grande maioria das vezes não seguidores, tá? Então, nesse caso, você pode usar conteúdos iguais, porém distribuídos em diversas plataformas para ter essa presença e ter essa possibilidade de ser encontrado. E aí, em um dos canais, que seriam os canais, que seria o canal mais popular, digamos assim, perante o seu público, vamos supor que seja o Instagram, ali você faz um investimento maior, colocando outros formatos, como stories, fazendo lives, e fazendo carrossel, estático, ou mesmo agora com canal de transmissão. E ali você, então, investe mais. Eu sempre faço uma analogia em relação às finanças pessoais. Então, você tem as modalidades de investimento de renda fixa e renda variável. Renda fixa tem menor grau de risco e a renda variável maior grau de risco. O Instagram hoje, supostamente, seria uma renda variável. Tem muito case de sucesso em todos os setores, então vale a pena apostar mais ali as suas fichas, né? Colocar mais investimento e tempo. Já em outros canais, até mesmo o TikTok já está saindo um pouco dessa renda variável, mas ainda não colocaria tudo, mas plantaria sementes, faria os testes, colocaria ali de repente um mesmo vídeo que foi para o Reels lá, para poder ter esse teste, né? E o teste também é em relação à mídia, não só em relação ao conteúdo, né? Também você pode fazer campanhas focadas em performance, associadas a catálogo de produto. Tanto o TikTok quanto o Instagram, o Facebook ou até mesmo o YouTube permitem você ter campanhas mais direcionadas, né, para vendas de produtos com catálogo de produtos integrado. Hoje você aproveita o das outras plataformas para usar tanto pro TikTok e pro Pinterest, mas para as oficiais, as que você tem a criação do conteúdo específico, o YouTube e o Instagram, vocês têm um cronograma de criação, vocês têm um direcionamento já, aqui eu tenho que falar nesse tom, aqui é esse tipo de conteúdo, vocês têm esse trabalho, esse cuidado para garantir um conteúdo recorrente e relevante, né? Sim. Tanto que aqui dentro da empresa tem uma pessoa que ela é focada especificamente no YouTube e outra que é focada especificamente ali no Instagram. E aí a gente faz esse planejamento para criar o conteúdo ali no YouTube baseado mais em palavras-chave, em palavras que as pessoas vão buscar, em conteúdos que têm chance de não só dar um bom resultado agora, mas que sejam conteúdos perenes. Que de repente a pessoa quer saber como higienizar a minha Tupperware, ou como fazer tal receita. Então a gente cria esse tipo de conteúdo porque ele continua performando no decorrer dos anos, né? Já no Instagram, um Reels, pelo monitoramento que a gente já fez, ele performa no máximo até 1 mês e meio. Então ele continua entregando, mas depois de 1 mês e meio ele para de entregar. Isso é aqueles Reels que viralizam, né? E aí ali no Instagram a gente já tem uma abordagem mais dinâmica, algo mais rápido, que tem aquele novo formato de vídeos curtos que até o YouTube está caindo, né, no uso para ali no Shorts também, né? Que é uma coisa que a gente está levando para o YouTube também. E é legal você falar isso, porque é muito comum a gente aqui que lida com lojista todo dia, né, o nosso dia a dia conversando com lojista, a gente ainda identifica, principalmente quem está mais no início da jornada, você já está há muitos anos, você já tem uma bagagem, né, de
performance, de como agir, você já errou muito para conseguir estar onde você está, e eu acho que é legal a gente deixar isso e dar visibilidade para quem está começando, que não basta você só ir lá criar o conteúdo, você precisa, como você estava explicando, você precisa entender como cada plataforma vai se comportar. No YouTube você tem vídeos que ainda são muito visualizados, vídeos antigos, e já esse dinamismo que você comentou, né, do Instagram. Então é legal o lojista saber que ele precisa se aprofundar, ele precisa entender para ele realmente conseguir direcionar uma estratégia mais assertiva para o negócio dele. E com essa sua experiência, o que você vê assim como os principais aprendizados durante esse processo de trabalho para expandir público, para trazer usuários para a sua loja? Então, esse é um desafio que a gente sempre enfrenta, né? E a gente constantemente está testando e errando para poder aprender. Porque as plataformas, elas não querem que você tire os usuários lá da plataforma delas para mandar para sua loja. Mas, em contrapartida, também elas querem que você aproveite os recursos dela, né? Para que o usuário fique ali, preso ali nela, né? Eu até me lembro de acho que foi um filme que passou uma série, O Dilema das Redes Sociais, não sei se você chegou a ver. Sim. Que você que trabalha com rede social, você olha para aquilo e fala, é como se fosse exatamente daquele jeito. Exato, Então, é meio que exatamente isso. Uma loucura. Mas você vai entendendo que cada plataforma ela vai te ajudar de um jeito. Então, por exemplo, o YouTube não necessariamente ele vai ser uma plataforma que vai trazer muito tráfego para você, mas ele indiretamente vai ser um canal que vai servir para qualificar o seu cliente, o usuário, ali na jornada do consumidor. Então, eu acredito que é importante todos os lojistas entenderem que o cliente ele passa por várias etapas até ele tomar a decisão de comprar. Então, quando a gente fala das pessoas que estão buscando no Google, de repente, o nome do produto, aquela pessoa já está pronta para comprar, ela já sabe o que ela quer. Mas às vezes aquela pessoa que está no Instagram ali, no horário do almoço dela, ou no final da noite, rolando ali a timeline, às vezes ela está só se descontraindo ali. Então, cada rede social vai ter um perfil, uma característica que vai ajudar você a tomar a decisão de que conteúdo você vai criar para aquela plataforma. Bom, aquela plataforma ali, eu tenho que criar desejo no cliente, para ele sentir vontade de comprar o produto. Bom, aquela plataforma ali, no caso do TikTok. E uma coisa que eu percebo é que quanto mais nova a plataforma, parece que mais dinâmico e mais imediatista ela é. Então, o TikTok, as pessoas elas são muito suscetíveis a mudar de decisão muito rápido, sabe? Elas ficam muito tempo ali, muda de vídeo muito rápido, então tem que ser um conteúdo muito mais dinâmico e que prende mais atenção que o Instagram, né? Então, eu acredito que a pessoa tem que considerar todos esses fatores para ela tomar uma decisão do que ela vai, onde ela vai estar presente, que conteúdo que ela vai distribuir naquele canal. E é isso que a gente tem feito. A Camila Renault, consultora de marketing digital e e-commerce, comentou sobre as diferentes etapas da jornada do cliente até a compra e a forma como isso interfere na produção de conteúdo. Existem sim diferentes etapas e momentos da jornada, e isso é essencial para a produção de conteúdo. Isso porque o conteúdo, ele é a matéria-prima do nosso marketing. Ele funciona como um serviço adicional que é entregue a esse cliente, potencial cliente, para que ele possa viver esses momentos através de uma experiência melhorada. Então, será que ele está no momento da descoberta? Ele está descobrindo a sua marca ou até descobrindo que ele tem um problema que a sua marca pode solucionar, antes dele entender que a sua marca é solução. Olha como o seu conteúdo nesse momento, ele precisa ajudar o cliente nessa etapa, curar essa dor. Qual que é o problema que você tem? Olha como a palavra como entra aqui. Como ter resultados através das redes sociais? Você ainda não está a par de qual é a solução, mas você já tem uma identificação de um problema. É diferente de quando você percebe que a sua solução pode estar na empresa X. E aí você quer trazer a reputação dessa empresa. Você quer entender se você consegue se identificar, se conectar com essa marca. E aí o seu conteúdo passa a ter esse objetivo. É um serviço adicional prestado para esse fim, que é completamente diferente do momento que o cliente já tomou a decisão de comprar. E aí ele busca um conteúdo que o auxilie a tomar essa decisão e também a ter certeza e clareza que ele tomou a melhor decisão.
Assim como também existe conteúdo que é pensado para o momento pós-venda. Você já comprou, você já é cliente, mas você quer relacionamento, ou então você quer contar da sua experiência, você quer resolver um problema, você passa a ter um outro momento dentro dessa jornada e o conteúdo passa a caminhar junto com essa etapa, justamente porque o conteúdo é matéria-prima do marketing. Ele está ali para apoiar esse cliente e para aproximar e também para fortalecer essa jornada. Quando a gente não compreende todas essas etapas, isso não está claro para a gente, ou até a gente sabe na teoria, mas não consegue colocar em prática, que é um cenário muito comum, a gente pode cometer um erro que é bem frequente em redes, que é, por exemplo, a panfletagem. Panfletagem fala dessa interrupção da jornada. Você está lá fazendo o seu caminho, de repente alguém enfia um panfleto na sua frente, você se sente obrigado a pegar e ele não tem conexão nenhuma com o que você procura, foi uma interrupção naquele momento. O que acontece? Você começa a vender. Você fala, olha só, meu produto é incrível, só que a pessoa não está nessa hora. Ela está no momento da jornada em que ela quer, talvez ela nem saiba que ela tem um problema, talvez ela ainda não considere a sua marca como um potencial de solução para o problema que ela tem. Talvez ela busque relacionamento e você está entregando algo extremamente comercial. E aí o que acontece quando a gente tem a jornada que ela vai sofrer uma interrupção ou então que ela não vai caminhar junto com esse lead, com esse potencial cliente ou até com o cliente que já está em relacionamento? A gente não tem uma experiência positiva e aquilo que a gente não gera experiência é descartável, é obsoleto ou então não gera identificação e conexão. É por isso que muitas vezes a gente atrai seguidores, mas eles não apertam o botão seguir. Ou então a gente perde muitos seguidores, porque eles entendem que ali não tem um espaço para eles, justamente por essa desconexão ao longo da jornada. E em relação à divulgação da sua marca, já teve alguma coisa, assim, alguma estratégia que vocês criaram e que não funcionou e você teve que corrigir ali a tempo? Tem alguma coisa assim, até quando você falou que você teve a mudança de nome, alguma coisa, alguma estratégia que você entende que era o caminho certo, aí você tem que corrigir a rota com o carro andando, né? Uhum. Então, eu acredito que teve várias coisas que eu aprendi, né, nesse período e que eu faria diferente hoje. Uma coisa que eu faria diferente. Quando eu comecei o YouTube, o que eu fazia? Eu divulgava muito vídeo da própria marca. Então, eu pegava vídeos que já estavam pronto, vídeos promocionais, assim, de qualidade, e eu colocava lá. No início, isso até foi bom porque ninguém estava fazendo isso, então eu consegui me destacar e crescer. Mas, se eu fosse começar hoje, com certeza eu teria colocado uma pessoa para aparecer logo no início. Então, eu acredito que hoje as pessoas que têm um influenciador na frente da marca, seja o dono, seja um parente, seja uma pessoa que você contrata, elas conseguem se conectar muito mais com as pessoas. Tem aquele ditado que eu nem sei quem falou a primeira vez, mas todo mundo fala, que pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você pensa nisso, e você vai criar o conteúdo ali na plataforma e tem uma pessoa aparecendo, você deixa de ser só um catálogo, sabe? E esse acho que foi um dos maiores erros que eu cometi no início, que eu não faria isso. Então, você precisa de uma pessoa que se conecte com as outras pessoas que compram o seu produto. Esse foi um dos erros. O outro que você citou, quando a gente começou, o que a gente fez? A gente pegou o nome do nosso produto que a gente vendia, o principal, e a gente colocou no nome da marca, entre aspas, e do nosso domínio, que era o produto da Tupperware. Isso ajudou muito a gente a ranquear em SEO, então a gente tem um bom posicionamento orgânico dentro do Google e etc. Mas se eu fosse começar hoje, eu já teria começado com um nome próprio, com uma marca registrada, porque isso ia dar muito mais segurança ali no negócio e menos dor de cabeça na frente também. Porque aí no ano passado a gente começou toda essa transição de marca, a gente ainda não concluiu ela, mas é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado, né? Sim, e legal você comentou de ter uma pessoa, né, falando pela marca. Esse ano a NRF é o maior evento de varejo do mundo. O que muito se falou lá é sobre a humanização das relações. O e-commerce
O momento do e-commerce é humanizar as relações, o consumidor, ele quer saber que tem o Gabriel ali por trás, que ele é o dono da marca, ou que seja, quem quer que seja a pessoa, mas ele precisa essa conexão para criar, né, e isso eu acho que o tempo foi mudando esse comportamento do consumidor, e as marcas precisam começar a se adaptar para o que é uma tendência, né. A Carol também falou sobre como a humanização dos conteúdos pode aproximar você de novos seguidores e futuros consumidores. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela aproxima pessoas, ela também afasta o contato pessoal humano. Com o avanço dos filtros, dos avatares, inteligência artificial, chatbots, as pessoas ficam cada vez mais carentes da vida real, da aproximação, do contato humano. Então é super importante hoje as empresas e lojas entenderem isso e buscar essa conexão através dos seus conteúdos e das suas divulgações nas redes sociais. Você falando nisso, eu até me lembro que, pelo que eu já vi nesse ano e vem vindo dos últimos anos, tem 3 tendências que a gente precisa levar em consideração, a gente que é lojista, que vende pela internet, né? Que a gente não é só um comércio como um comércio que tinha no centro da cidade, etc. A gente precisa estar acompanhando e saber dessas tendências para aproveitar elas. No caso, a gente vê que a criação de conteúdo baseado no usuário, criado pelo usuário, sabe, aquele conteúdo caseiro mesmo, ele tende a ter muito mais resposta e resultado nas redes sociais e de conversão do que aquele conteúdo que você coloca uma produção gigantesca em cima. Então você pode fazer um conteúdo com melhor design e tudo, mas se ele não tiver esse lado humano, ele não vai fazer nenhuma diferença. O próprio Facebook, o Instagram, ele corta na unha ali esse conteúdo que parece uma propaganda. Porque a gente já tem meio que aquele viés, as crianças já nascem com isso parece um vídeo no YouTube e elas começam a clicar no pular anúncio. Exatamente, Parece uma propaganda no Story, a pessoa, em vez de tocar, ela arrasta ela pro lado, ela pula. Então as pessoas estão já enviesadas a não aceitar propaganda, né? Então acho que essa característica de aparecer, de ter um influencer ou uma pessoa que é a cara da marca, é uma das maiores tendências que já vem de uns 2, 3 anos atrás, junto com live também. E quem não aproveitar isso, quem não tiver desse jeito, com certeza vai ficando para trás, né? Sobre análise de dados e acompanhamento de resultados, o Rafael Kiso fez uma análise das diferentes etapas da jornada do cliente e como checar se a produção de conteúdo está fazendo efeito em cada uma delas. Nessa questão em especial, a gente precisa ter em mente a jornada do cliente. A jornada do cliente, na minha metodologia, ela é baseada em 5 passos. A descoberta é onde você precisa colocar o seu produto, a sua marca, o seu negócio no radar, né, o seu perfil ali nas mídias sociais. Consideração é aquela etapa onde você precisa se posicionar, ser percebido como autoridade, como a melhor opção. E a conversão é autoexplicável, né, é o momento da venda. Aí tem a experiência própria, que são para aqueles clientes de primeira viagem, a primeira vez que a pessoa está comprando de você, ela tem uma expectativa. Essa expectativa foi correspondida, sim ou não? É a experiência própria, é a etapa 4. E a última etapa é a experiência compartilhada, que é quando a experiência foi positiva ao longo desse processo todo, ou é um cliente satisfeito que voltou a comprar, há mais chances dessa pessoa se tornar uma promotora, né, e nas mídias sociais, compartilhando ali a sua experiência com a marca de consumo nos seus stories, ou até mesmo no Reels. Pensando então na jornada do cliente, nesses 5 passos ou 5 etapas, para cada etapa a gente tem um conjunto de métricas de acompanhamento e indicadores-chave de performance, os tais KPIs, né? Ou KPIs. Então, para a descoberta, o mais importante é alcance, como métrica. Alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro do público-alvo. E o KPI é a taxa de penetração dentro desse público. Então, supondo que eu tenho aí um mercado potencial diante do público-alvo que eu tenho, de, 1 milhão de pessoas, neste período, de um mês, quantas dessas 1 milhão de pessoas eu alcancei através dos meus conteúdos, né? Através do Reels, do TikTok, etc. Essa vai ser a taxa de penetração. Na segunda etapa, que é de consideração, a principal métrica, né, de acompanhamento é frequência, quantidade de vezes que eu apareci para as mesmas pessoas. E por que isso é importante? Porque o KPI é o brand lift. O KPI, que é o indicador-chave, é
a lembrança de marca e a intenção de compra, né? Então dá para medir isso através de pesquisas. Obviamente que não é um negócio muito fácil de se fazer na mão, né? Precisa aí de recurso, então o próprio sistema do Meta-Ads chega a mostrar Brand Lift em várias ocasiões, mas só para entender, para quem não tem acesso a isso, é calcular o número de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Você poderia, por exemplo, pegar o número de impressões que você teve no período no seu Instagram, dividir por contas alcançadas, assim você vai ter a frequência de vezes que você apareceu para a mesma pessoa nos últimos 7 dias, que é o mais recomendado sempre olhar por semana. E segundo a própria Meta, a média ideal dessa frequência é 2 por semana. Então, se você estiver fazendo uma frequência 2, 3 ou 4, você está sendo capaz de gerar até 95% de lembrança de marca. Então, essa seria o KPI aí para a etapa de consideração. Etapa de conversão, naturalmente, temos que ver como métrica de acompanhamento o número absoluto de vendas, conversões, assinaturas, downloads, e como KPI a taxa de conversão. A taxa de conversão é de fato o que vai mostrar se você está sendo eficaz em trazer uma audiência de maior qualidade, um lead de maior qualidade, porque às vezes você conseguiu um número absoluto maior porque você investiu mais, mas não necessariamente você aumentou a taxa de conversão, você pode até ter diminuído. Então você não foi eficaz nesse caso. Então o mais importante como KPI é a taxa de conversão. E aí a gente tem as duas últimas etapas, né? As duas últimas etapas, na etapa de experiência própria, eu aconselho muito, né, fazer o tal de social listening. E o que é isso? Né? Você monitorar as mídias sociais, entender a saudabilidade através dos comentários, se elas são positivas, negativas ou neutras, e particularmente fazer o uso do NPS, né, do Net Promoter Score, dentro de casa, e cruzar todos esses dados de saudabilidade de marca com NPS, para entender se as pessoas estão mais propensas a serem promotoras ou não, ou seja, se a experiência está sendo positiva ou não, né? E aí a gente consegue cruzar dados de mídias sociais com dados também do próprio negócio, né? E aí a gente consegue ver se a abordagem também faz efeito, entendendo, né? E até fica uma dica que o próprio conteúdo de uma empresa nas mídias sociais também faz parte da sua entrega de valor, também faz parte da experiência com a marca, né? Então esse é o ponto. E aí, um dos KPIs pode ser a taxa de engajamento nos conteúdos. E aí, por fim, que é a experiência compartilhada, a gente tem que medir o quanto realmente os clientes se tornaram promotores nas mídias sociais. Medir quantas marcações, menções a marca teve no último período comparado com o histórico dos outros períodos. E qual é a taxa de engajamento nisso, né, o alcance que esses posts feitos pelos próprios clientes tiveram. Então essa é a lógica aqui que eu coloquei para entender, né, como acompanhar os resultados e checar se está fazendo sentido ou não em relação ao próprio negócio. E aí, fazendo um gancho nisso, você está falando do acompanhamento, Gabriel, como que é a dinâmica de vocês para acompanhar resultados? Sei lá, você lançou um post agora no Instagram. Qual que é a dinâmica de vocês para acompanhar resultado e performance das campanhas de vocês? Vocês fazem um acompanhamento diário? Vocês entendem que as que não têm engajamento, você já redireciona para não fazer no mesmo formato? Qual que é a dinâmica de vocês? Uma coisa que a gente sempre procura fazer é utilizar duas vertentes. Existem coisas que a gente já sabe que dá certo, mas aquelas coisas que dão certo, nem sempre elas vão ficar dando certo para sempre. Por isso, você precisa testar formatos novos. Então, a gente deixa um percentual do conteúdo que a gente vai criar, uns 30%, 40%, para testar coisas novas. Então, o que deu certo, a gente replica. Esse é um mantra que a gente tem aqui. Vou dar um exemplo. Isso vale para tudo aqui dentro. Eu sempre falo, um produto está vendendo bem, está dando certo? Pô, monta um kit. Esse produto tá vendendo bem? Pô, então, se tá vendendo bem, vamos dar mais destaque para ele, vamos criar um banner, vamos replicar ele, vamos ver se a gente consegue em outras cores. Então, é sempre replicar. Então, na rede social, a gente sempre faz isso. Tem um formato de conteúdo que dá certo. Por exemplo, no Instagram, a gente tem um formato de Reels que sempre dá certo pra gente, a gente pegar um produto,
colocar a caixa dele assim para filmar, abrir aquele produto e mostrar ele com detalhes ali. Isso sempre dá certo pra gente ali com o próprio som original do produto. E simples, aí, então, né? É uma coisa simples. Básica. Só que cria uma curiosidade nas pessoas de ver o que está dentro da caixa, e as pessoas também gostam de ouvir o som ali do produto, sabe? O som que faz ao tocar, ao passar o dedo, ao passar a mão. Então, isso tudo desperta algumas sensações que os outros vídeos acabam não despertando, e isso é uma coisa que a gente replica. E o que a gente faz de novo, a gente analisa assim todos os dias. Todos os dias a gente sempre olha o que a gente fez no dia anterior e durante a semana. A gente faz isso todos os dias. Vê o que gerou mais engajamento. Por exemplo, esse conteúdo teve o foco de venda. A gente nunca faz só com o foco, por exemplo, de engajar. A gente separa ali os nossos conteúdos para serem criados tanto com o objetivo de se relacionar, de engajar, de gerar valor e de converter. Eu sempre, desde que eu comecei, eu sempre falei para o pessoal que trabalha comigo assim, se a gente criar um conteúdo que gere valor para as pessoas, a venda vai ser consequência. Exatamente. Então, sempre pensar em como que a gente faz o usuário ter desejo por aquilo sem necessariamente estar vendendo. Então, é por isso que a gente faz assim uma média de uns 10 conteúdos, 1, 2 vai ser de vendas e os demais a gente vai estar engajando. E aí a gente todos os dias vai dando uma olhada nos números, vai vendo, esse conteúdo aqui, o nosso objetivo era ter comentários, deu certo? Esse CTA que a gente usou aqui, será que ele tá bom? Então a gente sempre faz uma análise de tudo. Qual que foi o conteúdo, qual que foi o formato, qual que foi o áudio que a gente utilizou, qual que foi a legenda, a descrição, qual que é o alcance que ele teve. A gente ajudou aquele conteúdo a propagar, porque muitas das vezes não adianta você, eu soltar o conteúdo e deixar ele lá, sozinho. Às vezes você precisa dar uma forcinha para ele, de repente colocar ele numa letra de e-mail, mandar para um grupo que você tem no WhatsApp, e isso daí vai potencializar o resultado daquele conteúdo. Então a gente costuma sempre fazer isso para conseguir buscar os melhores resultados ali nos conteúdos das redes sociais. Falando em conteúdo de redes sociais, né? Hoje você consegue identificar assim, erros comuns que outros lojistas cometem e que você acabou aprendendo ali com a sua experiência já de muitos anos. Você consegue identificar assim, coisas que os lojistas ainda erram? Na verdade, até eu erro hoje, pra você entender. E assim, quando você vai crescendo, você vai tendo outras pessoas no seu time, é um pouco difícil você, assim, principalmente quando você treina uma pessoa que ela está começando e ela não entende ainda como funciona todo o processo. Porque a pessoa, às vezes, ela tem um costume de fazer de um jeito e até ela mudar dá um trabalho. Mas os principais erros que eu vejo é simplesmente, principalmente ali no Instagram, as pessoas pegarem um produto e só simplesmente colocarem uma foto ali, sem criar esse lado humano de conexão com as pessoas. Então, se aquele produto ele não tiver um desejo muito forte já por ele, não for um produto que já tenha um hype criado por algum outro canal, por alguma outra plataforma, aquele conteúdo com certeza ele não vai dar nenhum resultado. Eu tenho até uma teoria de que se você divulga uma foto, por exemplo, da sua loja, do seu e-commerce na rede social, tipo fundo branco, foto do produto, o Facebook boicota aquela foto. Nossa, a gente já fez vários testes que quando você faz isso, parece que o alcance cai lá embaixo. Então, acho que pensar nas redes sociais como uma forma de se relacionar e gerar valor, eu acho que esse é o maior aprendizado e vai evitar a maioria dos erros. Sempre pensa assim, eu estou gerando valor para o meu cliente, eu estou criando desejo aqui nessa rede social, se eu não estiver fazendo isso, alguma coisa está errada. A Camila Renault também listou alguns erros comuns que são cometidos por lojistas que estão usando as redes sociais como ferramenta de marketing. O principal erro, aquele que é mais comum, fala a respeito dos momentos da jornada de compra. Você pode não estar cadenciado, então você não segue essa jornada, lembrando que cada etapa tem a sua importância e contribui para o momento da venda, do pós-venda e que vai te gerar recompra, que é algo que a gente quer também, a fidelização
fidelização de clientes. Junto com esse erro, eu vou acrescentar aqui o esquecimento de uma determinada etapa. Algo muito frequente, você chega numa rede social como o Instagram, que responde por 75% das decisões de compra, que são geradas a partir de redes sociais, e você tem apenas um conteúdo focado em relacionamento, um conteúdo que constrói a sua marca. Mas a questão comercial é importante também. Você não encontra o seu produto. Isso já aconteceu comigo como consumidora, que estava em busca de um colchão e entrei no Instagram, numa marca que eu admirava, que eu já tinha um conhecimento prévio, e encontrei uma série de conteúdos ricos sobre sono. Mas o que eu queria, o meu momento, não falava a respeito de ter alguma dificuldade ou entender os benefícios do sono de qualidade. Eu justamente queria achar o produto ideal para mim. Isso estava completamente esquecido, né, nessa rede social. O Instagram não falava sobre isso. Então, a cadência e o esquecimento de etapas são erros super frequentes. Um outro erro que eu posso pontuar aqui é a gente não gerar identificação. É muito importante construir essa identificação, essa percepção de eu pertenço a esse universo, essa marca combina comigo, porque isso reforça também a questão da fidelização do cliente. E quando você fideliza, você quer pertencer. Então, é muito importante que a gente tenha conteúdo gerado pelo usuário e que a gente gere essa identificação através da autenticidade. Então, olha só, aqui eu vejo clientes que se parecem comigo. Eu percebo que essa é uma marca, esse é um perfil humanizado. Então, humanizado não é só aparecer, não é só mostrar o rosto. Humanizar é justamente acolher, é você ter características humanas, né? Aquela coisa de, olha só, eu estou acolhido aqui, eu pertenço a esse ambiente. Outro erro bem comum é a gente esquecer de construir marca. Quando a gente está falando de e-commerce, de venda, essa etapa comercial vem muito forte. Mas a marca, a construção, o branding, ele é essencial para as etapas iniciais, para a fidelização e também um dos fatores críticos para que a gente venda mais e melhor. Então, construir marca é muito importante e é um erro comum. Aqui, para finalizar, a gente ser pouco frequente e consistente. Vamos lá, gente, falamos de marcas humanizadas, marcas capazes de acolher, de aproximar, de trazer características humanas. Só que aí a gente acaba assim, mas eu tô mostrando pessoas, eu tô sendo real, tem o meu cliente aqui, mas a gente faz isso numa frequência insuficiente. Ou então a gente vive de altos e baixos, que é quando nós não temos consistência. E pra gente construir resultados, a gente precisa aparecer de forma frequente, estar ali, ser humanizado também é ser presente. E quando nós estamos ali fazendo quando dá, ou então vivemos momentos assim, 2 semanas em que a marca apareceu nos stories, ela gerou, ela fez reels e de repente aquilo some por 2 semanas porque a correria não deixou, isso não ajuda os nossos resultados, isso nos afasta de onde a gente quer chegar e aí acaba prejudicando todo o nosso resultado. Então precisamos ser frequentes e consistentes também. Eu falo para os lojistas que a gente sempre tem que pensar, porque nós, enquanto profissionais, né, de e-commerce, a gente também é consumidor. A gente trabalha com isso, mas a gente consome produtos e a gente sempre vai ter uma marca que é uma marca preferida ou que de alguma forma marcou por um anúncio, seja por um atendimento. Eu acho que para o lojista a gente sempre orienta que ele pense na marca que ele admira, na marca que ele é fã, o que ele sente quando ele é impactado pela marca, né? Porque acho que quando você consegue entender o sentimento que você quer causar, ajuda para você falar, putz, eu quero que as pessoas se impressionem com a minha marca nesse aspecto. Acho que ajuda na criação do conteúdo, né? Ajuda a direcionar. Isso, acho que até na essência, né, da marca. E assim encerramos o primeiro Loja no Papo. No próximo episódio, continuamos nossa conversa com o Gabriel de Alencar. Vamos discutir estratégias de anúncio em mídia paga. Obrigado pela companhia e até lá! Você ouviu Loja no Papo, um podcast Loja Integrada.